Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai dar continuidade ao tema que é o diagrama de fase e diagrama de equilíbrio, né? Nos vídeos anteriores a gente falou sobre diagramas monocomponentes e diagramas de sistemas binários isomorfos, que são totalmente solúveis um dentro do outro, né? Então o nosso caso que a gente tratou foi o diagrama cobre e níquel. Agora a gente vai entrar dentro dos diagramas que são sistemas binários também, dois componentes, só que tem um ponto eutético lá no meio. Nesse tipo de diagrama não há mais solubilidade sólida total entre os componentes. Então a gente tem regiões que têm duas fases sólidas com composições químicas distintas e estruturas também distintas, né? E a gente tem esse ponto eutético, que é um ponto de fusão mais baixo do que os próprios componentes têm individualmente, né? Para determinada composição química a gente vai ver isso nos diagramas. Bom, então para começar eu vou mostrar para vocês um diagrama hipotético aqui criado, né, entre dois componentes, componente A e B. Essa é a cara de um sistema binário eutético. E o que a gente nota? Né? A gente tem uma região aqui de monofásica com uma fase só, que a gente tem uma quantidade alta do componente A, então esse aqui é um sistema AB, né? E o que a gente nota é que quando a gente vai adicionando o componente B dentro do componente A, ele vai se dissolvendo até uma determinada quantidade. Então ele entra em forma de solução sólida até uma determinada quantidade. Depois ele ultrapassa essa linha vermelha, que é a linha de solubilidade máxima do componente B dentro do A, e ele começa a formar uma segunda fase, que seria essa fase beta aqui, né? Essa fase beta aqui, ela é rica no componente B. Então o elemento B aqui não consegue mais se difundir e entra dentro da fase alfa e começa a formar uma fase beta. Então todo esse campo aqui ele é composto de duas fases sólidas diferentes, né, com estruturas diferentes, a fase alfa e a fase beta. A fase alfa é uma fase rica no elemento A e a fase beta é uma fase rica no elemento B. Como é que eu sei que ela é rica? Né? Se eu pegar qualquer um dos pontos aqui desse diagrama, né, aqui embaixo, né, abaixo dessa linha aqui em azul, e fizer uma isoterma para medir a composição química, então vamos supor que eu estou nesse ponto aqui, eu traço uma isoterma aqui, desse lado de cá eu vou ter a composição química da minha fase alfa, e desse lado de cá eu vou ter a composição química da minha fase beta. Então a minha fase alfa ela é rica em A, pobre em B, e a minha fase beta ela é rica em B, pobre em A, né? Desse outro lado do diagrama, a situação é semelhante, né? Então, eu tenho uma região monofásica aqui, rica em B, e eu vou colocando átomos, o elemento A lá dentro do B, ele vai se difundindo, ele vai entrando em forma de solução sólida, vai chegar até um momento que ele não consegue mais se acomodar dentro da estrutura cristalina do beta, que começa a precipitar uma segunda fase, que é a fase alfa. Bom, isso aqui, como eu falei, né, esse é um diagrama de A e B, o cenário é bem semelhante para os sistemas que a gente vai analisar, os sistemas reais. Né? Então aqui em cima no diagrama a gente tem uma configuração também um pouco diferente, a gente tem a fase líquida aqui, tem o ponto de fusão do elemento A puro, o ponto de fusão do elemento B puro, e a gente tem um ponto intermediário aqui, que esse aqui é o ponto eutético. O ponto eutético, por definição, é quando uma fase líquida, ao ser resfriada ou aquecida, se transforma em duas fases sólidas com estruturas distintas, com composições químicas distintas. Então ele é um ponto invariante, aqui é um ponto mesmo dentro do diagrama, que a gente tem vamos dizer que a temperatura de fusão é a menor possível dessa combinação entre os componentes A e B. Esse é o ponto eutético, né? E a gente tem as regiões também que a gente tem uma fase e mais a fase líquida, a fase alfa mais a fase líquida e a fase beta mais a fase líquida, né? Então os diagramas eutéticos eles têm geralmente essa cara aqui. A gente vai estudar alguns sistemas agora reais, né? Então, o primeiro sistema que a gente vai dar uma olhada é o diagrama cobre-prata. Então, vamos entender o que tem dentro desse diagrama, né? As linhas em azul aqui representam esse diagrama, as linhas circuladas aqui em vermelho e em verde já representam regiões, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Primeiro aqui no eixo, né, a gente tem a composição da prata aumentando em percentual em massa, né? Então aqui 20% de prata, 40% de prata, 60% de prata e 40% de cobre. Dentro do diagrama a gente tem as regiões que são monofásicas, que estão representadas por esses círculos aqui em vermelho. Então
Então a gente tem a região que é alfa aqui, essa região alfa ela é pobre em prata e rica em cobre, e a gente tem a região beta aqui que é rica em prata, a G aqui, né, e pobre em cobre, né. Então a gente consegue ver a linha de solubilidade da prata no cobre aqui, ela vai aumentando conforme a temperatura, é o quanto que a gente consegue dissolver de prata dentro da estrutura cristalina alfa, que é rica em cobre, e a gente consegue ver a solubilidade do cobre dentro da prata aqui. A gente consegue ver também a temperatura de fusão dos dois elementos aqui, da prata pura e do cobre puro. E a gente tem uma região monofásica aqui em cima também, e tem regiões bifásicas, né? As regiões bifásicas estão representadas aqui pelas linhas em verde, pelos círculos aqui em verde. Né? A região bifásica alfa mais líquido está aqui representado, beta mais líquido está aqui representado, e aqui duas regiões, uma região bifásica com duas fases sólidas com composição e estrutura distintas. Né? Então o material ele é sólido por completo, só que a estrutura cristalina dele, ou a microestrutura dele, é composta de duas fases, que tem uma interface entre elas, que tem composições químicas distintas e características também distintas. Né? Então isso que é interessante aqui dessa região. Né? Bom, aí a gente tem um ponto bem importante no diagrama, que dá um nome a ele, que esse ponto aqui é o E, que é o ponto eutético. Né? Então, nessa região do eutético, né, um líquido, ao ser resfriado ou aquecido de maneira lenta, ele vai se transformar em duas fases sólidas com composição química distintas, que é o alfa e beta. Então, no ponto eutético aqui, o líquido, né, que tem uma composição química invariante para esse diagrama, que é 71,9% de prata, ao ser resfriado ou aquecido, né, ele vai se transformar em duas fases sólidas distintas, uma fase sólida com 8% de prata, que é a fase alfa, que é esse lado de cá, né? E outra fase sólida com 91,2% de prata, que é a fase beta. Né? Então vê que são duas fases com composição bem distinta. Isso aqui é a quantidade de prata, né? O complementar é a quantidade de cobre. Né? Então vê que a gente tem quantidades bem distintas dos elementos, composições químicas bem distintas, e daí a gente vai ter também características bem distintas entre essas fases. Né? Então o material é um sólido por completo, se a gente olhar na microestrutura do material, a gente vai identificar essas duas fases. Se a gente olhar o material a olho nu, né, a gente não vai conseguir ver essas fases. Né? Elas estão em escala microscópica lá. Então vai olhar, o material parece homogêneo por completo, né? Pegar um pedaço de prata, o rack tem, por exemplo, 95% de prata, 5% de cobre, a gente vai estar numa região aqui bifásica também aqui embaixo, né? A gente não vai conseguir ver, distinguir essas fases a olho nu, né? A gente precisa do microscópio, mas quando a gente vai no microscópio a gente consegue identificar essas fases e, obviamente, como elas têm características diferentes, quanto mais vocês tiverem uma ou mais tiverem de outra, a gente vai ter características diferentes para a nossa liga global também. Além desse ponto aqui, a gente vê a linha do eutético, né? E a gente chama disso aí de isoterma eutética. É quando abaixo dessa temperatura a gente não tem mais líquido no material, a gente só tem fase sólida. Então a gente tem essa transformação eutética acontecendo a hora que a gente ultrapassa essa linha. Para a gente conseguir fazer contas aqui, colher os dados de um diagrama eutético binário, é importante, né, ou é essencial que a gente entenda o que está acontecendo no diagrama antes de fazer as contas. Então, o intuito desse vídeo é a gente pegar um diagrama eutético binário aqui e varrer várias composições químicas e tentar entender o que está acontecendo. Para estudar um diagrama, geralmente a gente pega composições químicas lá que o material está na fase líquida e vai resfriando lentamente, vai tentando entender o que está acontecendo durante o resfriamento para entender o histórico de resfriamento desse material e que composição ou que microestrutura ele alcançaria a temperatura ambiente, né, em condições de equilíbrio termodinâmico. Aqui a gente tem uma outra aplicação de um diagrama eutético binário, né? Então aqui esse sistema chumbo-estanho, então a composição de estanho vai aumentando nesse sentido aqui, vê que tem uma configuração similar ao diagrama que a gente viu de prata-cobre anteriormente, né? Então duas soluções sólidas terminais, alfa e beta, uma região de mistura entre duas fases aqui, alfa e beta, regiões bifásicas, alfa líquido, beta e líquido, e a fase líquida lá em cima. A gente também tem um ponto eutético, nesse diagrama o ponto eutético tem 61,9% de estanho,
e ao ser resfriado ele forma duas fases com composição química bem distintas, né? Então, esse tipo de composição química aqui, 60% estanho e 40% de chumbo, era utilizado em soldas eletrônicas, né? Porque a gente precisava de menos energia, ver que a 180 graus Celsius, aqui 183 graus Celsius, a gente já tornava o material totalmente líquido. Recentemente, esse tipo de solda aqui ele vem sendo evitado por questões de toxicidade do chumbo ao meio ambiente. Então, as soldas novas elas não trabalham mais com materiais binários ou bicomponentes aqui, né? Sistemas binários, bicomponentes de chumbo e estanho. E sim, o chumbo ele foi substituído pela junção estanho-prata-cobre, né? Então, as soldas novas elas têm uma composição um pouco diferente para evitar a presença de chumbo lá. Esse aqui é um sistema já de 3 componentes, né? A gente não consegue visualizar da mesma forma que a gente usa nos sistemas binários. Aqui só para vocês entenderem como é que é um gráfico aqui de um sistema ternário, né? O que teria, como é que é a configuração. A forma de interpretar também é um pouco diferente. A gente não vai tratar isso na disciplina de ciências materiais nesse momento. A gente vai só tratar com sistemas binários, mas é bom que vocês já tenham um prévio conhecimento que sistemas ternários têm uma interpretação um pouco diferente do diagrama. Bom, e agora entendendo um pouco mais sobre o que está acontecendo no diagrama eutético binário, eu vou pegar várias faixas aqui de composições químicas lá da temperatura do líquido e vou resfriar esse material de maneira lenta, né, simulando o equilíbrio termodinâmico, e vou tentar identificar o que está acontecendo no material. Se a gente conseguir fazer isso, né, a gente vai depois começar a fazer as contas para colher as informações do diagrama. Lembra sempre que no diagrama a gente consegue colher quais são as fases que estão presentes no material, quais as composições químicas dessas fases e quais as quantidades das fases presentes lá dentro. Então, para chegar a esse ponto de calcular isso, a gente primeiro tem que entender o que está acontecendo no diagrama. Então, vou pegar uma composição química inicial aqui, a temperaturas altas, né, que a gente está na fase líquida, e vou começar um resfriamento até 100 graus Celsius e vou tentar entender o que está acontecendo com o material, né. Então, inicialmente, a temperaturas aqui de 330 graus Celsius, o material ele tem uma composição química aqui de 5% de estanho para essa faixa que eu peguei, e 95% de chumbo. Então, a 330 graus Celsius ele é totalmente líquido. À medida que eu vou resfriando esse material, então se eu fosse fazer uma representação desse esquema que seria um material totalmente líquido, né? À medida que eu vou resfriando esse material, ele vai sair de um campo líquido e ele vai entrar num campo que eu tenho alfa mais líquido, né? Esse campo de alfa é uma fase sólida, alfa, rica em chumbo, pobre em estanho, que começou a precipitar, começou a se formar dentro da minha panela de fundição lá, por exemplo, né? Então, para temperaturas mais baixas, eu começo a precipitar grãos, formar grãos sólidos de alfa dentro do material. Então, eu estou numa região aqui bifásica, que eu tenho uma fase alfa mais uma fase líquida. À medida que eu vou resfriando novamente, a gente vê que é uma faixa de solidificação bem curta aqui, né? O material ultrapassa a linha inferior aqui e entra numa região só alfa. Aqui o material se solidifica por completo. Então ele vai ter grãos de alfa somente dentro do material. Dentro dessa faixa de temperatura, a gente não vai ter modificações microestruturais, né? Então, durante esse resfriamento, a gente não vai ter modificação estrutural nenhuma, né? Então, a microestrutura do material vai se permanecer com essa configuração aqui de grãos alfa dentro do material. Se eventualmente eu parar o resfriamento aqui, né, ainda na região alfa, eu só vou ter uma fase no material. Se eventualmente eu resfriar um pouquinho mais, né, e ultrapassar essa linha, olha só o que interessante isso, né? Se eu ultrapassar essa linha, esses átomos de estanho que estariam lá dissolvidos a essa temperatura aqui de 110, 120 graus Celsius, eles não conseguem mais se dissolver a temperaturas abaixo de 100 graus Celsius. Aí uma segunda fase vai começar a se formar dentro do material. Lembra que isso também acontecia lá com um copo de água e açúcar, né, que a gente viu em outro vídeo. A temperaturas altas, a gente conseguia dissolver o açúcar dentro da água. Quando a gente começou a resfriar o material, vai chegar um momento que ele vai ultrapassar o limite de solubilidade e vai começar a precipitar açúcar no fundo do pote. É a mesma coisa que acontece aqui. Então, os átomos de estanho eles estão dissolvidos dentro da estrutura do alfa, que rica em
em chumbo. Se eu resfriar esse material, a essa temperatura aqui de 110, né? Se eu resfriar esse material, eu vou chegar a uma temperatura que esses átomos de estanho, eles não conseguem mais se dissolver dentro da estrutura e começam a precipitar uma segunda fase, que seria fase beta, né? Então isso depende se eu ultrapassar essa linha de solubilidade ou não. Bom, agora eu vou pegar uma outra faixa de composição química, que é justamente a faixa do eutético. Aqui acontecem alguns fenômenos bem interessantes, né? Então eu estou a temperatura alta, eu tenho só líquido dentro do meu material, né? Então eu estou aqui, né? Começa um sistema de resfriamento e vou ultrapassar esse ponto aqui, né? Então, esse ponto aqui, o que significa? Que até a temperatura aqui, né, essa linha aqui, ela representa 183 graus Celsius. Se eu tiver a 183,1 graus Celsius ou 184 graus Celsius, um pouquinho acima desse ponto aqui, eu tenho só líquido dentro do meu material. Se eu ultrapassar, durante o resfriamento, a temperatura de 183 graus Celsius, for para 182,5, todo o líquido se transforma em duas fases, fase alfa e fase beta. E o interessante é a morfologia, o formato dessas fases, né? Como a gente viu anteriormente, essas fases, elas têm composições químicas bem distintas, né? Então o alfa, ele é rico em chumbo, pobre em estanho, tem bem pouco estanho, aqui 18,3% em massa, enquanto que o beta é rico em estanho, tem quase 98% de estanho e só tem 2% de chumbo. Então tem composições químicas bem distintas, né? Então, por causa dessas composições químicas distintas, a formação dessa fase é em forma de lamelas, né? Então a gente vê vários filetes aqui, linhas de solidificação. Por quê? Porque uma lamela ela é rica em chumbo, outra é pobre em chumbo. Outra é rica em chumbo, outra é pobre em chumbo. Então, o sistema de solidificação do material, ele envolve difusão dos elementos, difusão dos átomos. Então essa lamela aqui, que ela é pobre em chumbo, ela vai expulsar os átomos de chumbo para a sua periferia. E daí na periferia vai formar uma fase que é rica em chumbo. E por isso que a gente acaba formando essa estrutura lamelar. Esse tipo de estrutura aqui a gente fala que é uma estrutura eutética. Então sempre quando a gente tem lamelas dentro do material, significa que houve uma transformação eutética. Se a gente tiver somente lamelas, ou o material for somente lamelar, ele tinha uma composição química, exatamente a composição química desse ponto aqui, a composição química eutética do material. Nesse outro slide aqui mostra esse fenômeno acontecendo, né? Então eu vou dar um zoom nessa região aqui das lamelas, né? Então eu olho a fase beta, que ela é rica em estanho, pobre em chumbo, ela expulsa os átomos de chumbo para a periferia, para os arredores, e daí nas arredores ele começa a formar a fase alfa, que é rica em chumbo, pobre em estanho. E essa fase, ela começa a expulsar os átomos de estanho. Então a gente vai ter lamelas de estanho, lamelas de beta, rica em estanho, lamelas de alfa, rica em chumbo, e assim por diante. Por isso que a gente acaba tendo uma estrutura lamelar. Se eu for olhar no microscópio, a minha estrutura parece uma zebra. É isso aqui que a gente está vendo mesmo. Essa é a estrutura lamelar. Claro que no esqueminha que a gente faz aqui, a gente faz as linhas bem definidas. Quando a gente tem uma liga, né, que se resfriou com uma estrutura eutética, as linhas não ficam tão bem definidas aqui, né? Então a gente consegue ver aqui essas manchas aqui, essas lamelas se formando dentro do material. Então uma região rica em chumbo, que seria a estrutura alfa, né, a fase alfa, e uma região rica em estanho, que seria a fase beta do material. Tudo bem, gente? Bom, e agora eu vou pegar uma composição química intermediária aqui, então, que eu estou com 40% de estanho, né? Vamos ver o que está acontecendo. Então, primeiramente lá a altas temperaturas eu tenho a minha fase líquida, depois eu vou resfriando e vou entrar no campo que eu começo uma solidificação e uma formação de uma fase alfa. Então eu começo a precipitar grãos de alfa dentro do material. À medida que eu vou resfriando cada vez mais, eu vou ter alfa se formando mais e eu ainda vou ter líquido. E aqui tem um ponto bem interessante, né? Então logo acima da linha do eutético, eu tenho duas fases, alfa e líquido. Então eu tenho alfa dentro do meu material e líquido dentro do meu material. Se eu fizer uma regra da alavanca aqui, eu consigo ver qual é a regra da alavanca invertida, né? Eu consigo ver a quantidade que eu tenho de líquido e a quantidade que eu tenho de alfa nesse ponto, né? Logo acima dessa reta, logo acima dessa linha do eutético.
se eu ultrapassar a temperatura do eutético, à medida que eu fizer essa transformação, o que vai estar acontecendo? Tudo que era fase líquida vai se transformar em lamelas de alfa mais beta eutético. Então, essa transformação eutética, ela acontece só do material que está na fase líquida e ultrapassa essa linha, né? Então, eu vou ter uma estrutura semelhante a essa aqui. O meu alfa que se formou acima da linha do eutético, eu chamo esse alfa aqui de alfa primário, porque ele se formou acima da linha do eutético. E eu vou ter a minha estrutura lamelar que vai ser composta com alfa, lamelas de alfa e beta eutético, que foi o líquido que se transformou durante esse resfriamento. E à medida que eu vou resfriando o material até temperaturas ambientes, ele não vai ultrapassar nenhuma mais barreira aqui, nenhuma mais transformação, então possivelmente eu vou ter uma microestrutura semelhante a essa temperatura ambiente no material, né? Então esse slide aqui, ele representa isso um pouco melhor do que o slide anterior. Então veja lá, né, no ponto J aqui eu tenho líquido, eu vou entrando dentro do campo de alfa mais líquido, vou formando alfa. À medida que eu vou resfriando mais, a quantidade de alfa vai aumentando dentro do meu material. Então de K para L, aqui do ponto K para o ponto L, aumentou o tamanho a quantidade de alfa dentro do meu material. E aqui de L para M, nota que o alfa ele permaneceu exatamente igual, né? O alfa primário ele permaneceu exatamente igual. Tudo que era líquido, que era esse begezinho claro aqui, que seria a parte líquida do material, se transformou em lamelas. Então aqui a gente teve a transformação eutética, né? Então as lamelas elas estão presentes no material nessa faixa de composição aqui da linha eutética. Se a gente resfriar o material com composição química fora da linha eutética, a gente não vai ter lamelas dentro do material. Se a gente resfriar o material na linha eutética, a gente vai ter lamelas no material. Se a gente resfriar exatamente nesse ponto, o material vai ser 100% lamelar. Não vai ter fases primárias se formando. Se a gente formar nesse campo, resfriar o material nesse campo aqui de composição química, a gente vai ter um alfa primário se formando e depois as lamelas. E se a gente for resfriar nesse campo aqui, a gente vai ter um beta primário se formando, que seria a fase beta com o líquido, e também as lamelas. Tudo bem, gente? Então é interessante que a gente entenda bem o que está acontecendo aqui, para depois calcular as quantidades de alfa primário, beta primário, quantidade de lamelas, quantidade de alfa eutético, beta eutético que tem dentro do material, né? Aqui tem um esqueminha com um zoom, com ampliação maior, e a microestrutura do material mostrando uma fase primária, que geralmente tem um formato aqui mais arredondado, que é devido a essa solidificação acontecendo antes, né, primária da linha do eutético, e depois a gente tem o líquido que se transformou em lamelas aqui, que é a transformação eutética, né? No diagrama, né, a gente assume o equilíbrio termodinâmico, como eu comentei anteriormente, a gente consegue calcular a quantidade que a gente tem de alfa total, alfa primário, alfa eutético, beta total, beta primário, beta eutético. Então a gente vai fazer todas essas contas aqui, esses exercícios aqui. O interessante é que as regras que a gente utiliza são as mesmas regras para o sistema isomorfo. Então a regra da alavanca invertida para calcular essas coisas, e para ver as composições químicas a gente usa a isoterma, que é a mesma regra que a gente usa no sistema isomorfo. Só que antes de fazer essas contas, é importante que a gente entenda o que é uma fase primária, uma fase eutética e o que está acontecendo durante o processo de solidificação do material. Tudo bem, gente? Então, no próximo vídeo, a gente vai pegar um sistema desse aqui e vai começar, então, a fazer os cálculos das fases em diferentes composições químicas aqui da minha linha.